Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 3 de abril de 2025, estamos novamente aqui caminhando pelas Escrituras. É um prazer enorme poder estar com os irmãos, meditando na palavra do Senhor. Nós vamos nesse instante pedir ao Senhor a sua condução para que Ele nos ilumine. Oremos. Deus bendito e santo, louvado seja o teu nome. Queremos, Senhor, te bendizer, te louvar, te glorificar pela tua grandeza, pelo seu poder, Senhor, pela tua sabedoria, soberania, pela tua majestade, glória. Queremos te louvar, meu Deus, pelo privilégio imenso que nos é dado, Pai, de sermos contados entre os teus filhos, de podermos estar na tua presença, Senhor, podermos ser conduzidos pela tua mão por meio da tua palavra, de termos acesso à tua palavra e podermos meditar nela, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sentarmos com nossas famílias, abrimos a tua palavra. Senhor, que bênção é isso. Te rogamos, meu Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, nos conduza nesse instante, de forma que o meditar do nosso coração te seja agradável. Nós te rogamos isso, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Nós faremos a leitura do versículo de número 22 ao versículo de número 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 22 ao versículo de número 29. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ouviram-no até esta palavra e então gritaram dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoites, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Se vos há porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estais para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam por inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Irmãos, a providência divina é algo fantástico. É a forma como o Senhor dirige todos os eventos. O Senhor conduz tudo o que acontece para a sua glória, de maneira que, mesmo que nós estejamos envolvidos no mundo e as coisas pareçam acontecer por acaso, Deus está conduzindo cada evento em particular e todos os eventos mundiais para a sua própria glória. Nesse sentido, a sua glória também consta em cuidar da sua igreja. Ele manifesta a sua glória punindo os ímpios e manifesta a sua glória protegendo os seus. Às vezes, a sua glória será melhor manifesta por meio dos sofrimentos e angústias pelas quais ele permite que os servos de Deus e a sua igreja passem. Às vezes, a sua glória será melhor manifesta quando ele salva e livra os seus servos. O mesmo Deus que manifestou a sua glória salvando Daniel da cova dos leões e os amigos dele da fornalha ardente, foi o mesmo Deus que foi glorificado na morte de tantos cristãos no final do primeiro século e início do segundo século, nas arenas mortos por leões e queimando como tochas nas festas de Nero. Ou seja, o Senhor faz todas as coisas para a sua glória e o Senhor providencia todas as coisas. Nesse sentido, meus irmãos, a providência no meio do povo de Deus é algo fantástico. É o fato do Senhor conduzir todas as coisas para glorificar o seu nome. E os crentes precisam aprender a discernir isso, porque em meio aos sofrimentos é difícil discernir a providência de Deus. Às vezes nós concebemos muito a providência de Deus quando Ele faz exatamente aquilo que a gente espera. Mas Deus tem uma história muito maior e muito mais complexa para contar. Não só a minha história em particular, mas Ele constrói os eventos em uma proporção muito maior. E é justamente essa providência de Deus para com o povo de Deus que nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler.
Lucas está registrando a história da igreja cristã nos seus primeiros dias. Ele está mostrando o que Cristo continuou a fazer por meio da sua igreja. Ele já nos mostrou como, a partir de Jerusalém, o evangelho foi se expandindo para o mundo inteiro, partindo de Jerusalém, Judéia, Samaria e por meio do apóstolo Paulo para os confins da terra. Paulo encerrou sua terceira viagem, veio então para Jerusalém, como lhe era de costume, ele pretendia prestar o seu relatório, mas ele já sabia, porque no finalzinho dessa viagem, ele vinha sendo avisado de que ele seria preso e que teria os sofrimentos. Ele, por várias vezes, foi alertado disso, até que chega um momento em que os próprios companheiros se desesperam. E Paulo diz uma coisa muito importante, que ele estava disposto até, inclusive, a morrer, mas que não abriria mão de estar nesse momento aqui em Jerusalém. Ao que tudo indica, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo e ele sabia disso. E o que o Espírito Santo estava fazendo não era alertando para ele fugir dos sofrimentos, mas ele estava preparando para que ele enfrentasse esses sofrimentos. E dito e feito, chegando em Jerusalém, Tiago e os presbíteros o receberam muito bem. Ele contou os relatos da última viagem missionária, da terceira viagem missionária. A igreja ficou feliz, mas eles tinham um problema. Havia um boato que tinha se espalhado em Jerusalém de que Paulo estava desviando os judeus. Estava fazendo com que eles rompessem com Moisés e, consequentemente, contra o templo. A mesma acusação que foi feita contra Cristo e a mesma acusação que foi feita contra Estevão, o que era bem perigoso. Eles tramaram alguma coisa, montaram uma estratégia onde Paulo iria participar de um voto junto com outros quatro irmãos. No final, justamente desses votos, Paulo foi descoberto no templo, arrastado e quase morto. Deus foi providente e enviou um general, um comandante, do exército romano, chamado Cláudio Lísias, e ele o socorreu. Eles ficaram numa confusão grande lá, ele tentou descobrir o que estava acontecendo, ninguém conseguiu explicar coisa nenhuma. Paulo, então, de forma muito educada, pediu a palavra e fez um discurso. O discurso, meus irmãos, foi muito bem polido, muito bem planejado, muito bem organizado. Paulo era um bom orador. Mas, no final do seu discurso, Paulo disse uma palavra que desagradou a todos, versículo de número 21. Disse assim: Mas ele me disse, ele está falando de Cristo, falando para ele, Cristo como o próprio Deus: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Essa palavra desagradou completamente a multidão. E aí então nós temos um desdobrar dos acontecimentos dos versículos 22 ao versículo de número 29. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver a continuação da mão de Deus, cuidando e protegendo Paulo. Mas ao mesmo tempo nós vemos essa providência divina para com o povo de Deus, conduzindo as circunstâncias, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, mas o plano de Deus é infinitamente maior. Primeiramente, meus irmãos, nós vemos em 3 estágios aqui o texto. Os versículos de número 22 e 23 vão mostrar essa explosão de ira do povo contra Paulo. Nos versículos 24 e 26, nós vamos ver como Paulo tenta se defender de uma situação que está para acontecer. E no final, nos versículos de número 27 em diante, Paulo vai ter aquela conversa sobre a cidadania romana e como Paulo enxerga essa cidadania. Vejamos, meus irmãos, como a providência do Senhor se manifesta no meio desse processo. Em primeiro lugar, ela se manifesta dando as condições para que a injustiça praticada pelos homens ou a ira dos homens seja aplacada. Deus tem um propósito nessas iras, mas Deus às vezes providencia para que ela seja aplacada. Versículo número 22 e versículo de número 23. O texto nos diz assim: Ouviram-no até esta palavra. Que palavra? Quando Paulo disse aos gentios. Os judeus não tinham problema nenhum em prosélitos. Então eles não tinham problema se Paulo estivesse por ali espalhando a fé judaica e transformando gentios em judeus. O problema é que Paulo mostrou que não foi bem isso que aconteceu. Porque até então parecia que era uma condução divina para uma obra divina. Mas Paulo mostrou que estava pulando uma etapa. O que todos concordavam era que se era para fazer um prosélito, que Paulo estava fazendo a coisa certa. O próprio Jesus falou isso lá no Evangelho de Mateus, quando disse que os fariseus viajavam léguas para fazer um prosélito. Então eles faziam. Eles não tinham problema nenhum em querer transformar um gentio em um judeu. Era só circuncidá-lo e fazer com que ele obedecesse à lei do Senhor. Ele então se tornava um judeu. Mas não é isso que Paulo está fazendo.
Paulo está dizendo que Deus o está enviando diretamente aos gentios. Em outras palavras, ele está equiparando judeus e gentios como iguais diante de Deus. Esse é o grande problema para eles. Quando eles entenderam que Paulo estava dizendo, eu não os estou transformando em judeus para que dos judeus eles se tornem cristãos. Eu estou transformando diretamente em cristãos. Eles não são circuncidados. Eles não fazem parte da aliança judaica. Então eles não conseguem conceber como alguém nessa condição pudesse ser igualado diante de Deus na mesma condição de um judeu que era circuncidado e que tinha um pacto com Deus. Vejam, meus irmãos, que isso era extremamente ofensivo para eles. Eles entendiam que isso era uma afronta ao próprio judaísmo e isso, de alguma forma, estava corroborando com as acusações que estavam sendo feitas contra Paulo. Estavam dizendo que Paulo estava falando para abdicarem, para profanarem o nome de Moisés e a lei. O que Paulo estaria fazendo então, se não era isso? É por isso que a reação deles é tão dura. A partir desse momento, eles pedem a morte de Paulo. O texto diz que eles gritavam, dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Vejam, meus irmãos, não faz muitas décadas que eles estavam gritando para Pilatos, crucifica-o. Novamente eles estão agora na frente de um homem de Deus dizendo, mate-os, mate-o. Vejam que eles nem sequer tratam Paulo mais como um irmão ou sequer como uma pessoa. Eles chamam tal homem. Eles nem fazem mais uma referência a ele. É uma coisa, esse tal aí, esse qualquer aí, eles não mais o consideram como sendo sequer judeu. Ele é qualquer pessoa. Ele rompeu os laços que ele tinha com Israel. Eles então querem a morte dele. Eles então começam a fazer uma grande revolução, uma grande confusão. O texto nos diz, versículo 23, que ora, estando eles gritando, arrojando de si as capas, atirando poeira dos ares. Isso aqui é um típico reação de um oriental desse período. Ainda hoje, algumas regiões reagem assim. Fazem uma confusão, uma balbúrdia enorme. Imagine aí uma multidão, todo mundo gritando ao mesmo tempo. Todo mundo falando, gritando para matar, que esse homem não merece viver, que esse homem merece morrer. Todo mundo pressionando para que o comandante Cláudio fizesse alguma coisa. E no final das contas, não só isso, eles estavam tirando peças de roupa, então eles pegavam partes da roupa e jogavam para cima. No meio dessa confusão de roupa pulando por tudo quanto era canto, ainda pegavam as mãos, enchiam de terra e jogavam para cima. Imaginou a poeira que ficou. Então isso gerava uma confusão ainda maior. Isso era muito típico daquela região. Então fazer essa bagunça com poeira para cima e com terra para tudo quanto é lado. Definitivamente eles não lavavam a roupa deles mesmos, porque senão eles não fariam isso. Mas era assim que eles se comportavam. Toda vez que havia um escândalo, eles rasgavam as roupas, eles faziam esse barulho, jogavam cinza, jogavam terra na cabeça. Isso era uma forma de mostrar que estavam escandalizados ou que estavam muito odiando muito o que estava acontecendo. Eles fazem uma confusão enorme. Então você pensa assim, vai se perder o controle. Mas aí onde entra o fato interessantíssimo de como a providência de Deus organizou tudo. Porque nesse momento, meus irmãos, o que acontece é que no versículo número 24 diz que o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Deus já tinha demonstrado a sua providência e cuidado para com Paulo, quando Deus tinha dito que Paulo seria preso. Inclusive Ágabo profetizou que um gentil iria amarrar Paulo, mas ao mesmo tempo o que não tinha se dito lá é que esse gentil seria a proteção que Deus estava providenciando para Paulo. Paulo já deveria ter morrido na porta do templo, quando aqueles homens iniciaram um processo de linchamento. Paulo estava agora nas mãos do comandante, foi permitido a ele falar, mas quando a multidão tenta atacar, de novo Paulo está cuidado e protegido, e a ordem do comandante é trazê-lo para dentro da fortaleza Antônia. Vejam, meus irmãos, como o Senhor cuida. Em meio à ira humana, Deus sempre tem uma providência. Eu sei que, como igreja, nós às vezes temos medo da ira dos homens. Talvez por isso haja uma tentação tão grande por parte dos crentes de tentarem ser amados pelo mundo. Às vezes as mensagens e os cânticos parecem sugerir isso, de uma igreja que quer que o mundo a ame e a acolha. Não, meus irmãos, ele não vai amar e não vai acolher.
Não faz 30, 40 anos que a igreja no Brasil era extremamente perseguida. Quem tem pouco mais de 40 anos de crente vai lembrar de como era difícil ser cristão e de como era complicado, porque se perdia empregos, se perdia condições de vida, haviam ataques terríveis e como a gente era xingado na rua. Então é um fenômeno novo, essa igreja moderna que tem uma boa relação com o mundo. Cristo nos adverte para uma coisa muito arriscada, meus irmãos. Quem quiser ser amigo do mundo, diz Tiago, constitui-se inimigo de Deus. Nesse ponto, nós precisamos lembrar de que o Senhor é aquele que cuida do povo de Deus quando está diante da ira dos homens. A ira dos homens pode ser cruel, pode ser terrível, eles podem ranger os dentes e avançar, mas o Senhor é aquele que protege o seu povo. Quando tiver de acontecer, ele vai fazer para a glória dele, mas ele não permitirá que a ira dos homens saia do controle. A ira dos homens sempre estará debaixo do domínio soberano de Cristo. Mas não só isso, meus irmãos. O texto nos vai falar sobre essa providência de Deus na vida dos homens, primeiramente nesse controle da ira humana, nesse cuidado do Senhor para com a ira humana, protegendo o seu povo, mas também, meus irmãos, nos mostrando como o Senhor vai conduzir todas as condições para que a justiça dos homens também possa ajudar a igreja de Cristo. Impressionante, porque ele vai organizar os eventos para que tudo glorifique, mas até os ímpios vão trabalhar em favor disso. Veja que no versículo 24 diz que Cláudio Lísias, então, recolheu Paulo à fortaleza, versículo 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Uma proteção para Paulo. Paulo não vai ser mais linchado. Não é possível mais linchar Paulo. Esse comandante não tem um grupo pequeno de soldados. Veja, como comandante, ele comanda uma série de centuriões e cada centurião comanda 100 homens. Então ele tinha um grande batalhão à sua disposição. Era um homem de muita importância dentro da cidade de Jerusalém. Mas ele precisa saber o que está acontecendo. Ele precisa saber por que é que essa confusão está se tratando. Porque, em primeiro lugar, ele perguntou para a multidão, mas a confusão foi tão grande que ele não conseguiu discernir o que era. Paulo, então, perguntou para ele se podia falar, e ele mostrou que ele estava tão confuso, que ele estava achando que Paulo era um egípcio, que tinha gerado algumas confusões, e Paulo disse, não, eu sou da região de Tarso, eu não sou egípcio. Então veja que ele não sabia ainda o que estava acontecendo. É possível que o discurso de Paulo não tenha sido de todo compreendido por ele, porque afinal de contas o texto nos diz que Paulo deu esse discurso em aramaico, na língua do povo. E por isso mesmo o povo ficou tão calado para ouvir. É possível que ele tenha entendido, mas não compreendido de forma completa. Ele ainda não sabia qual era o problema. Ele não tinha discernimento de qual era a acusação e se essa acusação era grave. A única coisa que o comandante tinha naquele momento era um tumulto. E ele precisava resolver o tumulto. Ele era o representante de Roma. Ele tinha que manter a ordem na cidade. Então a ordem deveria ser mantida à força se fosse necessário. Mas por causa de um homem, ele tinha que saber o que estava acontecendo, para que ele evitasse que o tumulto se espalhasse e de repente a cidade inteira entrasse em convulsão social. Para isso, a forma que ele encontra para investigação era muito comum naquela época, era a forma da tortura. O texto nos diz que então ele mandou que ele fosse recolhido para a fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. É um interrogatório. Mas, meus irmãos, interrogatório naquela época não era feito de uma maneira tão simples como se pensa. Não existia juiz de garantias. Na verdade, o interrogatório podia ser feito muito bem debaixo de espancamentos, debaixo de tortura. E é exatamente isso que ele dá ordem. O comandante, aquele que está sob toda a fortaleza, ordena que Paulo seja amarrado e que Paulo seja, então, interrogado com açoites. Esse tipo de interrogamento, meus irmãos, era muito complicado, porque todos temiam esses ataques com açoites. O açoite romano, meus irmãos, era bem cruel. Eles usavam uma espécie de chicote, na verdade era um pedaço de madeira, e eles colocavam na ponta desse pedaço de madeira algumas tiras de couro, um grupo de tiras de couro. Parece que é bobagem, porque afinal de contas vai pensar assim, não, mas aí é uma surra com algumas tiras de couro, vai ficar algumas marcas, mas é a mesma coisa tomar uma surra com um cinto. Mas não, na ponta dessas tiras de couro, eles amarravam pedaços de metais, amarravam até ossos dessa ponta, de forma que a ponta ficava pesada e ainda se tornava cortante.
Então, eles batiam na pessoa, então, ou matava a pessoa na hora, então muita gente morria, perda de sangue, porque no lugar onde batia, abria cortes profundos por causa das pontas afiadas, perda de sangue, às vezes havia exposição de ossos com tamanha agressividade. Nós vamos ver isso acontecendo com Cristo, ele apanhou nessas condições aqui. A pessoa podia morrer, então, por choque anafilático, aliás, choque por causa das pancadas. Então, ela morria durante ainda o interrogatório, mas ela podia morrer depois, porque aquele não era nada esterilizado, então havia infecções e as pessoas morriam de infecções com muita facilidade. Ou, no mínimo, ela saía aleijada, porque ela ia ter cortes tão profundos em seus músculos que ela podia com certeza sair bem ferida, machucada, lesada de um interrogatório como esse. Então era uma situação bem complicada. Aí você pode pensar assim, não, mas Paulo já tem costume de que isso aconteceu. Realmente, Paulo disse que pelo menos umas 5 vezes ele já tinha sido açoitado e inclusive 3 vezes ele foi açoitado com varas. Então ele já falou que foi açoite. Mas esses açoites tinham sido açoites provavelmente da sinagoga. A forma de açoite era um pouco diferente. Ele foi açoitado, por exemplo, na cidade de Filipos. E nós vimos que o açoite em Filipos foi usado varas. Então, era um método diferente de açoites. Então, você tinha tanto açoites como com varas, que foi o que Paulo falou. Ele pode ter sido açoitado em sinagogas, por isso que ele conta tantos açoites assim. Ele diz que tomou 5 surras de 49, de 40 açoites menos um, que era uma regra do Deuteronômio, que ninguém podia apanhar 40 açoites, ele só podia tomar 39, que era para deixar a conta aberta para poder apanhar de novo, por isso que Paulo apanha 5 vezes nessas condições, mas esse agora é bem perigoso. Paulo está correndo risco de vida. Mas é interessante, meus irmãos, que nesse momento, veja como a providência de Deus trabalhou. O texto nos diz que ele estava para apanhar, e nós vimos que Paulo não é muito de reclamar. Da última vez que o comandante perguntou quem ele era, ele disse, eu sou de Tarso. De Tarso? Qualquer um judeu pode ser de qualquer canto. Ele é um judeu na região de Tarso, não faz diferença nenhuma. Só que agora o texto nos diz que Paulo tomou uma providência. Versículo 25 diz que quando o estavam amarrando com correias. A ideia de como ele está sendo amarrado a gente não tem certeza. Há quem diga que ele estava sendo preso a um tronco, abraçado a um tronco e as costas sendo expostas para apanhar. Outros acham que ele estava sendo amarrado pelas cordas com os braços abertos para que pudesse as costas ficarem soltas. Querendo ou não, ele estava sendo preparado para isso. Ele já estava amarrado. Nós vimos lá atrás que ele foi preso, amarrado, para cumprir inclusive a profecia de Ágabo. Ele já estava amarrado. Mas agora ele está sendo colocado na posição de açoite. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ninguém chegou para ele dizendo assim, ó, você vai apanhar para dizer o que está acontecendo. Ninguém precisa saber se estou te amarrando num lugar onde se costuma bater nas pessoas. Paulo então diz uma coisa que é muito interessante. O texto diz que ele estava sendo amarrado e para ser espancado, versículo 25. Disse Paulo ao centurião, não é o comandante que está batendo, tá vendo? Não é o comandante que vai bater. Ele deu a ordem, quem está fazendo isso é um centurião, um responsável pelo comando de 100 homens. Quem está responsável é esse centurião. Quem está amarrando provavelmente são os soldados, mas tem um centurião específico que ficou responsável por essa função. E a pergunta de Paulo é bem interessante, versículo de número 25. Se vos há, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? A pergunta, meus irmãos, é muito boa, porque isso pressupõe uma coisa que eles não tinham pensado ainda, que é, eles achavam que Paulo era somente um judeu. Um judeu? Não fazia diferença nenhuma, mas as leis romanas, leis que tinham sido aprovadas muitos anos antes desse período aqui, ainda antes de Cristo, as leis romanas eram muito duras com relação à forma como se tratava um romano. As leis eram muito duras a ponto de dizer que quem matasse um romano teria uma pena terrível. Um romano jamais, por exemplo, seria condenado a uma crucificação, jamais, seria impensável um romano condenado a uma crucificação, porque ele tinha direito pelo menos de morrer de forma digna, e talvez por isso uma decapitação de Paulo foi ordenada por causa disso.
Outra coisa, ele não podia ser espancado sem que houvesse uma condenação explícita para que ele fosse espancado. É tanto que nem sequer tem muitos relatos de um romano sendo espancado, porque é muito difícil isso acontecer. Para terceiro, nem sequer amarrado ele podia ser. Então ele não podia ser contido por amarras. E Paulo já tinha sido amarrado. Mas olha que bonito, queridos. O texto nos mostra então que do nada Paulo saca uma coisa. Paulo diz, me diz uma coisa, pode-se espancar o cidadão romano sem que tenha um julgamento? A resposta é, de maneira nenhuma. Jamais um cidadão romano pode ser espancado dessa maneira. Por isso, os versículos 26 e 27 vão fazer tão grande diferença. O versículo 26 diz assim, e ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que é isso que estás para fazer? Porque esse homem é cidadão romano. Que coisa fantástica, meus irmãos. Na mesma hora o centurião viu que tinha um problema. E qual era o problema? Todo mundo ali, todos os soldados, todos os centuriões e o próprio comandante estavam em perigo. Eles tinham acabado de quebrar uma lei muito importante no império. Eles tinham acabado de, primeiro, amarrar o romano, e isso faria muita diferença. Segundo, eles estavam a ponto de açoitar o romano. O centurião não é doido de fazer um negócio desse sem consultar o comandante. Ele busca o comandante e pergunta, é isso mesmo que o senhor está fazendo? O senhor tem certeza que o senhor vai fazer isso? Porque o homem é romano. Mas pastor, onde está a providência divina? Meus irmãos, Deus deu todas as condições de Paulo para Paulo poder ser um bom missionário. Deus fez com que Paulo nascesse na cidade certa. Nascer na cidade certa, no lugar certo, é importantíssimo. Nós não podemos achar que a providência de Deus começou a funcionar na nossa vida a partir da nossa conversão. Desde o dia do nosso nascimento, Deus nos colocou no lugar certo, na família certa, nas condições certas, nos sofrimentos certos, nas alegrias certas, nas perspectivas certas, na cultura certa, para que nós venhamos a pregar o Evangelho. Paulo nasceu no lugar certo. Paulo nasceu numa cidade portuária, o que deu a ele as condições de aprender várias línguas ao mesmo tempo. Paulo era de uma família de comerciantes que trabalhava com tendas. Isso deu a Paulo as condições de sustento e as condições de tratar com pessoas com muita facilidade. E, consequentemente, conhecer todas as regiões e poder caminhar por todas as regiões. Isso facilitou muito a vida de Paulo. Paulo era alguém com boas condições financeiras, o que possibilitou Paulo estudar em Jerusalém e conseguir ter bons estudos com Gamaliel e ser um excelente conhecedor das Escrituras, o que facilitou na hora da pregação. É tanto que ele já prega logo após a sua conversão, ainda na cidade de Damasco, e Deus ainda deu a ele uma condição especial, que é, Paulo é um cidadão romano, versículo 27. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? E ele disse, sou. Paulo nasceu no lugar certo, e Paulo tinha a cidadania certa. Paulo era um romano. É interessante que quando é necessário apanhar, Paulo não tem problema com isso. Então, Paulo não está tentando fugir de uma surra. Porque Paulo sofreu a surra lá em Filipos, lembram? Ele foi açoitado e ele vai contar isso como sendo uma vergonha enorme na vida dele. Mas ele sofreu porque a igreja precisava aprender sobre o sofrimento. Então foi instrutivo, Paulo e Silas apanhando lá em Filipos. No dia seguinte, ele chama as autoridades e diz, eu não saio daqui, a menos que você venha me pedir perdão, porque vocês espancaram um cidadão romano. Agora, Paulo faz o contrário. Paulo já tinha escondido que era romano lá em cima, quando vai falar para os judeus. Mas agora está na hora de Paulo dizer, eu não vou arriscar a vida. Porque Deus chamou Paulo para ir para Jerusalém, para ser preso, mas não para morrer. Paulo não precisa se entregar para a morte desse jeito. Inclusive, Deus está providenciando para que Paulo seja levado para Roma, como era o plano dele antes, escrevendo aos romanos, quando ainda estava na terceira viagem missionária. Deus deu a Paulo a cidadania romana de forma concreta. Deus deu a Paulo as condições. O que nos leva, meus irmãos, para um último aspecto aqui relacionado à forma como Deus conduz as coisas por meio da sua providência. Esse Deus da providência, o Deus que providencia todas as coisas na vida dos cristãos. Em primeiro lugar, em meio à ira do Senhor, o Senhor concede a forma de aplacar. Em segundo lugar, em meio à injustiça dos homens, Deus concede justiça e condições de livramento. Em último lugar, a identidade de Paulo vai salvá-lo dessas condições, mas Paulo sabe exatamente
qual é a identidade final que ele tem em vistas. Mas Deus deu a ele uma identidade excelente para isso, versículo 28. O texto nos diz que a partir do versículo 28, o comandante está interrogando Paulo e perguntando, me diz uma coisa, você é romano? E a resposta de Paulo, sim, eu sou romano. Isso significa dizer que não dá mais para bater em Paulo. Então, da surra ele já se livrou. Mas nós vamos descobrir que as condições do comandante ficaram bem complicadas. E Deus estava não somente livrando Paulo de um espancamento. Deus estava providenciando para que Paulo fosse muito bem tratado. Agora Deus vai conduzir as condições, a história, para que essa identidade de Paulo abra portas. O texto nos diz que o comandante então faz uma outra pergunta no versículo número 28. Respondeu o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Vejam, o que ele está querendo saber aqui com Paulo? O que você fez para se tornar um romano? Era possível se tornar romano, meus irmãos, de algumas formas. Primeiro, você podia se tornar romano pelos seus serviços prestados ao Estado. De repente, você era um soldado que foi muito valente, você deu uma contribuição muito grande para o império. Então, como ato de gratidão, o próprio imperador te concedia um título de cidadão romano. Então, você tinha que ter feito uma coisa muito importante para o império para que você ganhasse esse título de cidadão romano. Mas durante esse período aqui, nós temos o relato de ser o período do imperador Cláudio César. E no período de Cláudio, ele era um pouco frouxo com relação ao controle dos seus funcionários. E por isso mesmo, alguns oficiais romanos conseguiam conceder o título de cidadão romano se ganhasse uma graninha por fora. Então era possível se tornar romano se você fizesse uma coisa muito importante para Roma, mas era possível também você ganhar a cidadania se você pagasse por isso. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com Cláudio Lísias. Ele disse, o que eu fiz foi, eu paguei, e não foi pouco dinheiro, isso foi muito dinheiro. Ele subornou um funcionário, um oficial do império, que concedeu a ele um título romano. Ele comprou por debaixo dos panos. Nesse período de Cláudio era possível, mais tarde, quando Nero assumir, Nero vai acabar com essa boquinha e não vai ter mais como se comprar um título romano. Mas ele diz, eu sou romano porque eu comprei o título romano. Mas quando ele pergunta para Paulo, Paulo vai falar uma coisa que vai o assustar ainda mais. Paulo diz, ok, eu tenho por direito de nascimento. Meus irmãos, esse era o título dos títulos. Ser cidadão romano por direito de nascimento significava que os pais de Paulo, por algum motivo, ou quem sabe os avós dele, por algum motivo, foram agraciados pelo império com uma honraria tão alta a ponto de que o título romano não era só para eles, mas era para a família deles. De forma que os filhos desse casal seriam tão romanos como um romano que tinha nascido lá na cidade de Roma. Então, ele tinha um título de nascença. Isso fazia com que ele fosse alguém romano puro. Ele tinha uma condição ainda maior. Nesse momento, quem é o maior dentro daquela sala? O maior naquela sala, em matéria de direitos, é Paulo. O comandante tinha um título de romano, mas Paulo tinha um título maior. Paulo era cidadão romano por nascimento. O comandante tinha comprado. O comandante agora, junto com os soldados, junto com todos os centuriões, estão numa enrascada sem tamanho. Por que eles estão numa enrascada? Porque eles estavam com um cidadão romano, nascido romano, amarrado a ponto de apanhar. Se ele tivesse apanhado, todo mundo aqui estaria no pior. Eles poderiam ser rebaixados nas suas funções no exército, ou até mesmo demitidos do exército, numa condição miserável. Então, a humilhação seria muito grande. O comandante agora está na mão de Paulo. Veja como Deus providenciou as coisas. Deus não providenciou somente um livramento quando deu a Paulo a cidadania romana. Deus deu a cidadania romana correta para que pudesse Paulo agora estar numa condição muito, muito melhor. É por isso que o texto nos diz que imediatamente, versículo 29, se afastaram os que estavam para o inquirir com açoite. Quem é o doido do soldado que vai ficar com o chicote na mão perto de um cidadão romano, nascido romano? Ninguém é louco. Eles, na mesma hora, deram para trás. O texto diz que o próprio comandante sentiu-se receoso porque Paulo podia acusá-lo. Paulo podia fazer formalmente uma denúncia contra o comandante, dizendo que o comandante o mandou amarrar quando não era permitido, era ilícito
amarraram um romano. E Paulo então era maior do que o comandante, e ele podia acusar o comandante de tê-lo amarrado, e o comandante seria rebaixado ou demitido agora. Por isso que o comandante agora ficou bem receoso, versículo número 29, e logo em seguida já diz assim, que quando ele soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. O que ele fez provavelmente? Mandou desamarrar. Paulo não é mais um prisioneiro dentro da fortaleza, Antônio, tá vendo? Ele não é mais prisioneiro. Deus providenciou agora para que Paulo tivesse boas condições. É por isso que no versículo número 30, olha como tudo mudou. No versículo número 30 vai dizer que no dia seguinte, ele querendo certificar-se dos motivos pelo qual Paulo tinha sido acusado pelos judeus, ele ainda precisa saber, porque ele precisa formalmente concluir um inquérito, voltou, soltou e ordenou que se reunissem com os principais sacerdotes. Ele convoca o sinédrio, ele não vai resolver esse problema sozinho, ele convoca o sinédrio, ele manda trazer Paulo, Paulo vem acompanhado, mas vem solto, Paulo não vem mais amarrado, Paulo está agora como um hóspede na fortaleza, Paulo não está mais sendo preso. E Paulo, inclusive, vai usar novamente esse direito mais à frente, quando eu souber que Paulo vai estar para ser correndo o risco de morrer, ele vai proteger Paulo, e Paulo, quando Paulo solicitar uma audiência com César, Paulo é romano de nascença, Paulo tem direito a ser julgado pelo próprio imperador. Acabou. No momento que Paulo pede isso, já era, o comandante tem que fazer. Deus reverteu completamente a situação. Aquele homem que estava apanhando algumas horas antes, agora está sob uma condição tão fantástica, onde o comandante está a serviço dele. Ele está sendo protegido, cuidado e amparado pelo comandante, ele não será preso, ele não será acorrentado, ele está livre. E a única coisa que o comandante vai fazer é convocar o sinédrio, e nós vamos ver isso na semana que vem. Vejam, meus irmãos, como Deus conduziu todas as coisas de forma correta, colocando as pessoas certas na frente de Paulo, usando a própria cidadania de Paulo e usando as condições em que Paulo foi preso, para que desse a Paulo agora as condições de livramento completo. Paulo vai ser livre da ira dos homens, porque estava sendo guardado por Cláudio Lísias. Ele vai ser livre do espancamento, porque ele nasceu no lugar certo. Ele vai ser livre dos desconfortos e, consequentemente, até de um assassinato, porque Deus deu a ele uma condição melhor do que a do próprio comandante, que precisou comprar um título romano, e Paulo tinha esse título de nascença. Deus conduziu todos os eventos, porque Deus queria ser glorificado na vida de Paulo, com Paulo indo para Roma e Paulo, então, evangelizando ainda mais. Que bonito ver, meus irmãos, que o Senhor conduz todas as coisas. Isso, então, nos traz, por meio da providência de Deus, algumas lições com relação a ela. Em primeiro lugar, nós precisamos crer que o Senhor é providente, a ponto de não temermos a ira dos homens. A ira dos homens, meus irmãos, será sempre real contra a igreja, e os homens sempre vão atentar contra a igreja de Cristo. Nesse sentido, o povo de Deus tem que temer a Deus e não aos homens. O temor aos homens, meus irmãos, vai funcionar sempre rompendo o coração dos crentes e entregando-os à covardia. Nós não tememos os homens, nós tememos a Deus. E o mesmo Deus que tem interesse por nós vai cuidar de nós. Temos que ter em nossas bocas as mesmas palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser nos livrar ao rei, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, fique sabendo, nós só tememos e servimos a ele. Nós não servimos ao Estado, nós não servimos às pessoas, nós servimos somente a Deus. Nós não servimos aos homens, aos interesses deles, ao que eles querem que a gente diga e pense e faça. Nós servimos somente a Deus. É ele quem diz o que é que nós devemos pensar, fazer ou dizer. Nós não tememos aos homens, nós não podemos temer aos homens, porque Deus, o Deus da providência, meus irmãos, ele sempre estará conosco, e os homens, e a ira dos homens nunca nos alcançará, sem que Deus seja glorificado nesse processo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vimos como o Senhor colocou Paulo no lugar certo para trazer proteção para Paulo. A sua história, então, meu irmão, não é por acaso. Não pense nos eventos do seu passado como sofrimentos, angústias, decepções, tristezas, como sendo uma coisa ruim na sua vida. Deus deu as condições para você ser o que você é hoje. Então, o cristão não pensa no passado como sendo uma sucessão de eventos caóticos. Deus estava escrevendo a nossa história. Paulo nasceu na cidade certa, com as condições certas para que ele fosse um evangelista e para que ele fosse salvo agora. Ser romano fez toda a diferença para Paulo.
Deus deu as condições para Paulo a partir da sua própria vivência. Não podemos esquecer que a providência do Senhor está conduzindo a minha e a sua história. Todas as suas experiências, sejam elas boas ou ruins, as suas dificuldades. É por isso que eu tenho dificuldade de crente com trauma, porque os nossos traumas todos redundam para a glória de Deus. O Senhor estava nos conduzindo justamente para que nós fôssemos como somos agora, para que Ele pudesse nos arrastar para a sua presença e nos usar de forma poderosa. Aquilo de ruim que aconteceu com você, foi o Senhor te conduzindo de repente para que você possa ajudar alguém que está passando por uma situação parecida. Deus sempre está conduzindo a nossa história, meus irmãos. Não importa o que esteja de ruim de acontecendo, nada vai acontecer por acaso. E os planos de Deus são muito mais antigos. Paulo nasceu na cidade certa. Você também. Você nasceu na cidade certa, você nasceu na família certa, você nasceu na rua certa. A sua história foi a história que Deus quis para que você pudesse ser hoje quem você é. Porque Ele pretende ser glorificado com essa sua história e não com a outra que talvez você tenha sonhado. Em último lugar, meus irmãos, nós vemos como o Senhor salvou Paulo e colocou Paulo numa condição ainda melhor. E nós descobrimos então, meus irmãos, que se o Senhor está do nosso lado, todas as condições nos são favoráveis. E mesmo que nós venhamos a morrer, a situação ainda é favorável. Não nos esqueçamos que nós não podemos temer os homens, porque os homens só podem matar o corpo. Nós tememos ao Senhor, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nesse sentido, meus irmãos, qualquer coisa que os homens nos façam, estarão nos fazendo presente. O apóstolo Paulo fala sobre seus espancamentos, de como ele foi espancado, mas foi para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus nos dá a perspectiva de que o Senhor está conduzindo os eventos para ter um propósito maior. O propósito de Deus era que Paulo fosse livre dessa situação, fosse enviado para Roma. E mais tarde ele vai dizer que as algemas dele estão contribuindo para a propagação do Evangelho. Deus queria ser glorificado. E é isso que nós temos que ter no coração. Deus trabalhando para Ele próprio ser glorificado. E nós nos alegrarmos porque Ele está sendo glorificado em nossas vidas. A providência de Deus, meus irmãos, nos traz muito consolo, muita orientação. A providência de Deus, a crença na providência de Deus, nos faz perceber de como o Senhor está conduzindo todas as coisas e está sendo glorificado em nossas vidas. O Senhor mostrou isso por toda a história de Paulo nesse evento aqui. A minha e a sua história não são diferentes. Confiamos no Deus da providência. Vamos orar? Senhor Deus e Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor conduziu nossas histórias até agora, sejam elas quais forem as condições que nós passamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. E o Senhor tem nos mostrado que nós temos que temer ao Senhor e não aos homens. Por isso, o Senhor protege o nosso coração, para que venhamos confiar plenamente no Senhor e nos lembrarmos que o que quer que nos acontecerá sempre, para que o Seu nome seja glorificado. E esse é nosso desejo, esse é nosso anseio, esse é nosso sonho. Ajuda-nos nesse sentido, meu Deus. Nós te pedimos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela companhia de vocês. Toda quinta-feira nós estamos aqui, a partir das 7 horas da noite, estudando a palavra do Senhor. Você é sempre nosso convidado. Caso você esteja passando aqui, você está sendo convidado a participar conosco também, curtindo aqui o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Aqui embaixo você vai encontrar o sininho. Aciona ali aquele sininho, assim toda vez que nós começarmos o vídeo, você vai estar recebendo a notificação e vai poder decidir se assiste agora ou se assiste depois. Curte, comente e compartilha esse vídeo. Assim você mostra para o YouTube que o nosso canal, o nosso estudo é importante e de alguma forma você proclama o Evangelho também. Se você é aqui de Recife, está convidado a conhecer a nossa igreja. Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, ali na rua Motocolombó, do ladinho da praça do Largo da Paz, pertinho da ponte Motocolombó. Você é nosso convidado. Nós temos culto todos os domingos às 9h30 da manhã, seguido a Escola Dominical, e às 6 horas da noite nós temos culto novamente, tá bom? Você é nosso convidado. Nós ficamos por aqui e voltamos, se Deus quiser, próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.